Bom dia. Bom dia. Está começando o Grécia News. Hoje é um dia muito especial em Esparta. Os cidadãos estão fazendo várias homenagens ao deus Ares, que era o governante da cidade. Agora vamos com o nosso repórter, que está ao vivo, cobrindo o evento. Bom dia, Arthur. Como está aí na cidade de Esparta? Bom dia, William. Está um clima de muita comemoração aqui em Esparta. Conte-nos mais um pouco sobre Ares. Ares era o deus da guerra, filho de Zeus e Hera. Era guerreiro, gostava muito de guerras, batalhas e brigas. Era muito sanguinário e violento. Ele era odiado pelos outros deuses, porque ele era a guerra em vez da paz. Arthur, Ares tinha algum filho? Sim, eles o acompanharam em seu cortejo de guerra. Os mais famosos são Cicno, Pomos, Anteros, Deimos e Hipólita. Bom, você conhece algum mito sobre ele? Sim, um dos mitos mais famosos está ligado ao romance com Afrodite, que foi descoberto pelo seu marido, o deus Hefesto. E quando ele soube que eles iam encontrar em seu palácio, colocou uma rede invisível e os prendeu na cama. E Sol, que estava espionando e ajudando Hefesto, avisou para todos os deuses para que pudessem ver a traição. Obrigado, Arthur. Até mais. Ok, William, muito obrigado e tenha um bom dia. Agora vamos comentar sobre a condição social na Grécia Antiga. A sociedade grega era marcada por algumas profundas desigualdades sociais. E era dividida em cidadãos, homens livres e nascidos nas cidades-estados e possuíam uma boa condição financeira. Os estrangeiros, originados de outras cidades-estados, trabalhavam em artesanatos e no comércio. Os escravos, grande maioria da sociedade, eram principalmente prisioneiros de guerra, capturados e comercializados. A Grécia Antiga possuía uma economia dinâmica, sendo considerada uma das civilizações da antiguidade que apresentou grande desenvolvimento econômico. Agora vamos apresentar uma reportagem especial sobre as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um festival religioso e atlético da Grécia Antiga, que se realizava de 4 em 4 anos no Santuário de Olímpia, em honra de Zeus. A data tradicional atribuída à primeira edição dos Jogos Olímpicos é 776 a.C. Os Jogos Olímpicos eram os mais importantes jogos panelênicos, tendo sido proibidos pelo imperador cristão Teosóido I em 393, por serem uma manifestação de rituais do paganismo. A escultura e a cerâmica gregas representaram não só os atletas, como a própria prática desportiva. No que diz respeito à escultura, que tinha no bronze e no mármore os materiais prediletos, muitos trabalhos sobreviviam apenas como cópias da era romana. De algumas estátuas ficou apenas a base, onde se encontravam gravadas inscrições relativas ao atleta, fornecedoras de informação. Por último, as moedas cunhadas em determinada polis retratam determinada modalidade desportiva na qual a cidade se destacou. Segundo estudiosos da antiguidade de Elis, da época de Pausanias, o templo de Olímpia foi feito pelos homens da região na época em que Cronos era o rei dos deuses, a chamada Idade de Ouro, quando Rhea deixou Zeus aos cuidados dos Dáctilos, ou Curetes, de Ida. Heracles de Ida, o mais velho, derrotou seus irmãos em uma corrida e foi coroado com um ramo de oliveira. A partir daí, os jogos passaram a ser celebrados a cada 5º ano, pois eram 5 irmãos. Segundo algumas versões, Zeus derrotou Cronos em Olímpia, mas outras versões dizem que ele celebrou lá jogos para comemorar sua vitória. O campeão de vitórias entre os deuses foi Apolo, que venceu Hermes na corrida e Ares no pugilismo. Por esse motivo, a flauta é tocada quando os competidores do pentato estão na prova de salto, pois a flauta é sagrada a Apolo. Os Jogos Olímpicos decorreram no Santuário de Zeus em Olímpia, que era feito de mármore cristalizado situado na região ocidental do Peloponeso, a cerca de 15 km do Mar Jônio, próximo da confluência dos rios Afeus e Cáudios. Esse santuário retira o seu nome ao Monte Olimpo, ponto mais elevado da Grécia continental e que era na mitologia grega a residência das divindades. Não poderiam participar nos jogos os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Conta-se o caso de uma mulher que, vestida com roupas masculinas, disfarçou-se de treinador para entrar no ginásio e ver seu filho lutar. O filho venceu a prova e a mãe, comemorando sua vitória, deixou cair seu disfarce. Descobriram que era mulher. A organização dos jogos foi da responsabilidade da polis de Elide.
Em 668 a.C., Fridon de Argos conquistou Olímpia e entregou o controle do santuário à cidade de Pisa, que organizou os jogos até 558 a.C., ano em que Eride retornou o controle sobre Olímpia graças à intervenção de Esparta. No ano em que se celebrariam os Jogos, Élide enviava por toda a Grécia arautos que anunciavam a data concreta em que se desenrolariam os Jogos e que convidavam os atletas e espectadores a participar. Os arautos anunciavam também a trégua sagrada, que proibia a guerra durante o período dos Jogos e que visava proteger os espectadores e atletas durante a vinda, estadia e regresso. O período áureo dos Jogos Olímpicos antigos correspondeu ao século V a.C. As perturbações que a Guerra do Peloponeso gerou na Grécia teriam inevitavelmente consequências sobre os Jogos. Elide, que até então tinha mantido uma atitude politicamente neutra, aliou-se a Atenas durante esse conflito e baniu os espartanos do evento. Em 424 a.C., sob a ameaça de invasão de Esparta, os Jogos tiveram que ser realizados sob proteção de tropas. Embora Esparta não tivesse chegado a invadir o santuário, este episódio revela que o conceito da trégua sagrada tinha sido esquecido. Em 146 a.C., a Grécia foi conquistada pelos romanos. Para financiar a guerra contra Mitrídates VI do Ponto, o general romano Sulla saqueou Altis. Em 80 a.C., como forma de celebrar o sucesso de sua guerra, Sulla transferiu os Jogos para Roma, mas depois da sua morte, em 78 a.C., os Jogos regressaram a Olímpia. Durante um breve período da Era Romana, os Jogos retomaram a sua vitalidade. Ficamos por aqui e um bom dia para você.